um processo baseado em entrevistas, história oral, história de vidas. Foi baseado, pensámos logo como é que isto se vai transformar em produto final. A Alexandra já vai apresentar o nosso produto final. Pensámos logo numa página web que reunisse tudo aquilo que foi feito, em termos de vídeos, em termos de filmagens, mas estamos a esquecer de algo. Há uma casa, há quem viva na casa, mas a casa não está isolada. A casa está em interação com o mundo exterior e nós temos um bairro que na altura era o bairro pop, era o bairro da música nova que vinha do exterior, do estrangeiro, era o bairro onde os alunos, os estudantes conviviam com as meninas do Liceu Rainha Dona Leonor, porque o nosso era um liceu masculino. E as meninas do Rainha Dona Leonor aqui tiveram um papel importantíssimo, porque elas não eram só namoradas e amigas, elas também passavam informação. Era o bairro dos cafés, onde os estudantes se reuniam para conversar. E é muito interessante porque cada estudante tinha o seu café preferido, o café que frequentava e onde havia determinadas conversas. Onde se estudava, onde se namorava, onde se discutia aquilo que depois havia de vir. E, portanto, aqui foi interessantíssimo perceber estas conversas, do que é que se falava. Ainda há pouco ouvimos falar do Maesle. Alguns dos nossos entrevistados foram fundadores e pertenceram a este movimento dos estudantes do ensino secundário e tivemos outros também ligados diretamente a outras organizações políticas. Tivemos, inclusivamente, alunos que aos 14 anos já estavam na prisão. Foi por breve período de tempo, mas, nomeadamente, o Francisco Louçã, posso dizê-lo, não é? Que foi preso durante uma das manifestações e, portanto, foi da nossa escola que saíram uma grande agitação, e daí o tema do nosso trabalho, esta inquietude que estava dentro deles. Com 13, 14 anos já tinham esta consciência política, evidentemente por questões familiares, por questões também depois de amizade uns com os outros. Havia, de facto, esta consciencialização que depois seguiu o seu percurso. Muitos deles, não é? Ainda hoje fazem parte, ou fizeram parte, do nosso espectro partidário. E hoje alguns estão já, são comentadores, outros estão a ocupar outros cargos, mas é muito interessante tê-los ouvido falar de toda esta história. Portanto, em termos de competências, e ainda há pouco se falou do PASEO e do perfil do aluno, eu acho que o nosso projeto foi de encontro, primeiramente, à participação cívica, à cidadania. Foi um projeto essencialmente de cidadania. Os nossos alunos editaram os podcasts a partir das entrevistas, nenhuma está em bruto, foi tudo editado, intercalado com momentos históricos, e foram eles que o fizeram sozinhos e sabiam quais eram as orientações. Ouvir bem o entrevistado, situá-lo na época, ver, sentir e ter aqui sensibilidade, cá está o espírito crítico e autónomo de pensar o que é que vamos colocar aqui no podcast para o tornar também apelativo sob o ponto de vista histórico do contexto, do enquadramento. Gostava de dizer que aquilo que a Elsa também aqui frisou, o facto de haver pessoas que nos legaram aquilo que eram as suas memórias, passam a poder fazer parte de um arquivo que fica disponível no CNE para que qualquer historiador, qualquer aluno, qualquer pessoa que queira possa trabalhar com ele, e que está disponível aqui no que nós chamamos o legado. O título é Resistência e Liberdade, percursos de intervenção cívica no Concelho de Cascais e zonas limítrofes. É um título longo, mas tem uma explicação. A partir de uma ideia inicial, que envolvesse toda a comunidade educativa, verificámos que seria talvez para o produto final ter uma realidade mais abrangente, centrar em testemunhos
enfim, de 3 faixas etárias que, à sua maneira, viveram o 25 de Abril e que, ou no Conselho, ou zonas limítrofes, ou por ele passaram, tiveram experiências do antes, a resistência, e do durante e depois 25 de Abril. Temos como entrevistados somente 3, mas com uma equipa de preparação e de entrevistadores que mobilizou alunos do ensino secundário e do curso profissional da área de comunicação, por coincidência. A região de Cascais foi palco de resistência antifascista, como atesta a Rota Resistência e Liberdade em Cascais. Era um tempo de perseguições violentas. Era um tempo vil e mesquinho, de denúncias, tortura e morte. Era um tempo de ditadura. Era também um tempo de luta, de recusa da guerra colonial, de resistência. Um tempo de homens e mulheres que se dedicaram e empenharam para que outros pudessem usufruir da liberdade por ora negada. Era uma ditadura viscosa e torpe, era uma treva sem noite, era um tempo obscuro e triste. Cascais acolheu, sobretudo, militantes do Partido Comunista Português, o único partido organizado que aqui mantinha uma rede de casas clandestinas. Por aqui passaram muitos dos seus dirigentes históricos, como Álvaro Cunhal, após a extraordinária fuga da prisão de Peniche. Os livros escolares do antigo regime veiculavam o ideário do Estado Novo, Deus, Pátria e Família. A instrução do povo nunca foi uma prioridade para Salazar, cuja máxima, se todos souberem ler e escrever, a instrução desvaloriza-se. Está bem patente no decreto que justificava o processo de seleção e restrição do acesso à instrução nos seguintes termos. A divisão escolar dividia-se em 5 categorias: ineducáveis, 8%, normais estúpidos, 15%, inteligência média, 60%, inteligência superior, 15%, notáveis, 2%. A escola para todos era uma miragem. Os livros eram poucos e muitos eram censurados. O Forte de Santo António da Barra, em São João de Estoril, foi escolhido como residência de férias por Salazar. Aqui teve lugar, a 3 de agosto de 1968, a célebre queda da cadeira, causando a morte do ditador 2 anos depois. É neste contexto que é inaugurado, no mesmo ano, o Liceu Nacional de Cascais, hoje Escola Secundária de São João de Estoril, pelas altas figuras do Estado, Marcelo Caetano, que sucede a Salazar, e o Ministro da Educação, José Hermano Saraiva. Isto é um motivo de enorme satisfação, que a educação deu um salto enorme. De facto, nós não temos noção o que o 25 de Abril significou, porque é aquilo que todos referenciam. Outro aspecto extremamente importante que eu não posso deixar de realçar é uma coisa que os miúdos diziam, que era aquilo que eles estavam habituados a ouvir os avós falar. Os avós falavam muito de isto da saúde agora está muito má, de antes é que era bom, de antes nós tínhamos isto. E depois nas entrevistas, o que realçava no final, os netos viravam-se deles e diziam-nos: não, mas tu costumavas dizer que de antes era pior, mas tu agora contaste uma história, não tinham comida na mesa às vezes, iam descalços para a escola. Pois é verdade, isto aconteceu sistematicamente com vários alunos. Portanto, esta relação geracional acabou por se fazer, os alunos acabaram por falar com as famílias coisas que não eram habituais. Às vezes temos o avô e o pai já a dar uma ajudinha porque a memória já não está muito boa. Olha, mas lembras-te daquela história? Pois foi. E há este diálogo intergeracional e buscar um conhecimento que já estava um bocadinho lá arrumado e a ter deturpado e que veio ajudar, com estas entrevistas com os netos, veio ajudar a trazer ao de cima e a reconfigurar um bocadinho a história que os próprios avós diziam que era de uma maneira, mas chegaram à conclusão que afinal não, que agora até viviam melhor do que naquela altura porque havia imensos problemas que eles já se tinham esquecido. E a repressão foi um deles, não é? A repressão é outro aspecto, toda a gente dizia assim: então, mas havia. Na minha família não havia, que nós portávamos todos bem, nunca foi ninguém preso nem nada, mas eu sabia lá do vizinho, lá de... Pronto, e estas histórias também se refletem muito nas entrevistas. Para o futuro, este ano a escola já definiu que o seu tema vai ser o 25 de Abril, portanto é o tema transversal, vão surgir vários projetos, várias turmas, as turmas vão agarrar, os conselhos de turma vão agarrar. Em termos deste nosso projeto, já estamos como é uma escola jovens, 40 e poucos anos, o que nós vamos fazer é
Já temos o livro da escola que está no Bril, está pronto a ser, foi o professor de História que organizou o livro da escola, e a partir do livro da escola vamos trabalhar alguns aspectos importantes da história e estamos a recolher testemunhos dos alunos, desde 1980 até agora, antigos alunos, o que é que significou para eles a escola, não é? Para ver que, de facto, é a escola que faz a diferença daquilo que nós somos hoje, não é? Pronto.